Hora de conversar com Mônica Bergamo. Eu adoro compartilhar bastidores com o ouvinte aqui. Já com a vinheta no ar, Mônica Bergamo me escreve aqui no Zap Zap e diz: Oiê, Zap. não é melhor você chamar o áudio do meu comentário? Eu não faço a menor ideia de que áudio seja esse, Mônica. Tá aqui o teaser Bolsonaro. Teaser Bolsonaro, vamos lá. Assunto de hoje: ex-ministros de direitos humanos acionam o STF contra Bolsonaro após o presidente acusá-los de incentivar a pedofilia. E aí, essa acusação tá nesse áudio, é isso, Mônica? Isso. Ah, então vamos lá. Achei que você sabia. Não sabia nada. Não sei nada. Quem lembra o que era o Ministério dos Direitos Humanos? Quem eram as pessoas que já ocuparam aquele ministério? Como uma, por exemplo, que tinha lá um site chamado Humaniza Redes, que incentivava a pedofilia. Dizia que o pedófilo era um doente e devia ser entregue para um hospital e não ser levado a uma delegacia. Quem lembra do PLC 122, que rasgava o livro de Romanos, que punia com pelo menos 3 anos de cadeia quem não aceitasse certos comportamentos dentro da igreja? Quem lembra do PND-H3, onde tínhamos 180 itens para destruir a família brasileira, e tinha um capítulo específico chamado Desconstrução da Heteronormatividade? Não podemos esquecer isso, pessoal. Bom, esse é o modus operandi do bolsonarismo, né? Acusar todo mundo de pedófilo, dizer que há uma grande conspiração envolvendo a legalização e até o incentivo à pedofilia, e nisso ele tá muito alinhado com aquele QAnon lá nos Estados Unidos, que também diz que todo político democrata é um pedófilo. Uma loucura. E aí, quais serão as ações envolvendo esses ex-ministros, Mônica? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Pois é, 10 ex-ministros e ex-secretários dos Direitos Humanos apresentaram uma interpelação criminal. Estão apresentando agora uma interpelação criminal ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que o presidente Jair Bolsonaro explique essas declarações que os associam à pedofilia, né? Entre eles, há integrantes de 3 governos, Megali, do governo Fernando Henrique Cardoso, do governo Lula e do governo Dilma Rousseff. Na peça, o que os ex-ministros dizem? Eles apresentam esse vídeo, né, que registrou a participação do presidente Bolsonaro em um evento. O presidente disse tudo isso dentro de uma igreja, né? Ele disse isso em um evento chamado Simpósio da Cidadania Cristã na Igreja Batista Central de Brasília. Então, o presidente disse aí que existia um site que incentivava a pedofilia no ministério, que o Plano Nacional, quando ele fala PNDH3, é a terceira versão do Plano Nacional de Direitos Humanos. O Brasil tem um Plano Nacional de Direitos Humanos já antigo, de muitas décadas, e que sempre é atualizado, né? E segundo o presidente Bolsonaro, tinham 180 itens que queriam destruir a família brasileira, né? O próprio governo Bolsonaro fez uma revisão do Plano Nacional de Direitos Humanos, tirou vários itens do Plano Nacional de Direitos Humanos, que, segundo o presidente, eram itens para destruir a família brasileira. Você veja que o Plano Nacional de Direitos Humanos tem décadas e décadas, e a família tradicional brasileira continua em pé, né? Não existe uma destruição. A destruição da família brasileira, ela se dá por muitos motivos, né? Por péssimas condições de vida, por miserabilidade, que impedem que uma família tenha uma vida normal, mas não por causa do Plano Nacional de Direitos Humanos, né, Megali? Então, os ex-ministros, eles dizem o seguinte, eles dizem que o presidente, como disse você mesmo, Megali, costuma usar o microfone para promover, muitas vezes, ofensas e ataques à honra alheia, e que dessa vez, numa só atacada, atingiu a honra e a reputação de todos eles, ao imputar conivência e estímulo a um comportamento, que é a pedofilia, que tem uma enorme reprovação, uma total reprovação social. Então eles pedem ainda que o Bolsonaro cite fatos concretos que sustentem essas afirmações, informe se algum dos ex-ministros foi já processado ou investigado sob acusação de prática de pedofilia e quais foram as razões que levaram ele a afirmar que o Plano de Direitos Humanos tem itens, ou tinha itens, para destruir a família brasileira, né? Eles pedem que ele cite fatos concretos, onde que o plano apontava qualquer tipo de intenção de destruir a família brasileira. Pedem ainda que
o Bolsonaro explica uma coisa que ele falou no final do seu discurso, no final desse trecho, de que tem gente que voltando ao poder vai ressuscitar tudo isso aí. Pede que ele diga quem vai ressuscitar tudo isso aí. É uma ação assinada pelos advogados Antônio Cláudio Maria de Oliveira, Tarso Genro, que foi ministro da Educação, e Soraya da Rosa Mendes. Eles representam 10 ex-ministros dos Direitos Humanos. Megali, o Gilberto Vargas, Ideli Salvati, José Gregório, Maria do Rosário, Mário Mamede, Mário Miranda, Nilma Lino Gomes, Paulo Sérgio Pinheiro, Paulo Vanucci e Rogério Sottile. 10 ex-ministros que estão indo ao STF. Lembrando que o presidente já foi condenado, né, Megali, por ataques parecidos à honra das pessoas. Um exemplo, para ficar num exemplo bem próximo, ele nesse ano foi condenado a indenizar a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, por ter feito comentários de cunho sexual contra ela. A justiça considerou inadmissível que ele falasse o que ele falou, né? Disse que ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim, quando ela fez uma reportagem sobre ataques, sobre disparos de mensagens fake news por WhatsApp, e ele foi condenado. A justiça considerou isso inadmissível. Agora o Supremo vai, como ele já é presidente, o Supremo agora vai analisar essa ação dos ministros, dos ex-ministros, Megali. Aquilo contra a Patrícia foi de uma grosseria absurda, né? E ele repetia, e os seus correligionários repetiam aqueles ataques. Aliás, a Patrícia conta, enfim, o que virou a vida dela, né? No livro. Oh, meu Deus, qual é o título do livro mesmo, Sheila? Me ajuda aqui. O livro que ela lançou recentemente sobre o Gabinete do Ódio. Enfim, daqui a pouquinho a gente lembra.